A palavra do prefeito. Muito bem, como já anunciamos aqui hoje, conosco o prefeito Felício Ramute. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, nosso microfone aqui. E não tem como não começar perguntando, né? O que houve com o deputado federal Eduardo Cury, que de repente ficou chateado e disse que você abandonou o PSDB? Havia uma conversa que todo mundo sentou-se à mesa, houve uma conversa, discutiram sobre isso, de repente... Essa surpresa, como é que você pega essa informação pra gente, prefeito? Bom dia, Clemente. Bom dia a todos que acompanham a Jovem Pan. Bom, primeiro falando da minha saída, do PSDB, Sim. Depois de 28 anos, e a entrada no PSD. 28 anos? 28 anos. O único partido que eu tive até então, Clemente, isso começa com a mudança do PSDB. Quem são nossas lideranças hoje? Um partido que teve Mário Covas, Montoro, uma série de lideranças importantes. Hoje não tem grandes lideranças. O último era o Geraldo, que foi seguir o seu caminho, então isso muda a característica do PSDB. Claro que localmente a gente tem um time, Emanuel, Cury, eu agora, então temos um bom time aqui no PSDB, mas do ponto de vista nacional e estadual a gente percebe que essas lideranças deixaram de existir. O PSDB de hoje não é igual o PSDB de antigamente. Segundo ponto, ao longo da pandemia, vocês mesmos aqui reproduziram muitos embates que eu tive com o governo estadual, pela gestão na pandemia. A falta de habilidade do governo estadual para deixar que municípios como os nossos tivessem a autonomia de tomar suas decisões. Isso ficou claro, exposto na mídia, fiz artigo no jornal falando sobre isso. Isso, claro, abalou também a relação com o governo e não deixa de ser também a relação partidária. Mais à frente, nós tivemos o caso da prévia do PSDB, onde nós apoiamos o candidato Eduardo Leite ao invés do candidato João Dória, porque nós achávamos, como se está comprovando agora, que o candidato Eduardo Leite teria mais condição eleitoral, é um bom gestor e faz uma política mais parecida com a nossa. Por fim, Clemente, o PSDB do Estado e Nacional nunca valorizou o trabalho feito pelo PSDB de São José dos Campos. E o PSD agora, identificou esse trabalho e fez um convite para este time para que pudesse ir ao PSD para que a gente pudesse reproduzir a nossa forma de fazer política e fazer gestão. O PSD tem algumas lideranças em algumas regiões e queria então que nós pudéssemos se somar ao partido para levar as nossas experiências, tanto de gestão, quanto de política, da prática da boa política. Isso, então, veio a mim este convite, eu dividi esse convite com vários membros do PSDB, então, inclusive o deputado Eduardo Cury, que ainda ao longo desse processo ele tem uma outra data, limite de filiação, ele nem pode mudar de partido, ele só pode fazer isso na janela que terá no finalzinho de março. Todos os deputados federais que quiserem mudar de partido poderão fazê-lo. Os vereadores, por exemplo, da cidade não podem fazer. Se fizerem essa mudança, eles têm o seu mandato cassado, então também não pode fazer. Então o tempo para tomada de decisão era e do deputado é outro tempo de tomada de decisão. A gente compreendeu, eu entendi, que o deputado iria esperar mais para tomar sua decisão, e nós, então, com um time, junto com o nosso vice-prefeito Anderson Farias, junto com um grande time do então PSDB, agora nos unimos ao PSD para o PSD, para ter essa oportunidade de praticar a boa política e também a boa gestão. Vale lembrar para o cidadão de São José, que o PSD hoje é a quarta maior bancada na Câmara Federal, que vai nos ajudar a trazer mais recursos para a cidade. O presidente do Senado faz parte do PSD, então a gente vê também um ganho para a cidade, muito importante neste momento. O deputado ainda tem um tempo para tomar sua decisão, nós vamos entender se ele resolver migrar ao PSD e caminhar conosco ou permanecer no PSDB junto com algumas outras pessoas que optaram por se manter no partido. Então nada mudou nesse sentido, são grandes amigos. E aí, já aproveitando e emendando, Clemente, existe o comentário na imprensa sobre um convite para a candidatura ao governo do estado de São Paulo. Olha, claro que como político, quando a gente tem esta oportunidade de ver que o trabalho é reconhecido e o nosso nome citado como um possível candidato a governador, isso nos enche de orgulho. É fruto da cidade, da gestão da cidade, do que a cidade tem apresentado para o estado e para o país e, claro, desse grupo, desse time que faz a boa política. Então dizer que eu não fiquei feliz com o convite, com este convite, ou melhor, essa sondagem da imprensa, seria hipocrisia da minha parte. Mas não houve o convite oficial por parte do PSD para a candidatura a governador. Quando acontecer,
esse convite, eu vou dividir com meus parceiros do PSD, vou dividir com meus antigos parceiros que ainda permanecem no PSDB e com a população da cidade. E aí sim vou tomar a minha decisão. Isso é muito forte no meio político em São José, prefeito. Que você seria mesmo o candidato ao governo do Estado. Inclusive, a sua mudança de partido do PSDB para o PSD é por causa disso. Confirma? Olha, existe sim sondagens, mas nada de forma oficial. Existem alguns, por exemplo, aqui na nossa mudança, muitas lideranças do PSD participaram. O presidente do Cresce, o Viana, o presidente do CREA, o Vinícius, prefeitos de Limeira, prefeito de Tupã veio de longe para prestigiar a filiação, o ex-presidente do Correios, Guilherme Campos, o deputado Bertaioli. A gente percebe que o próprio PSD, né, com as suas lideranças, tem essa admiração pelo nosso jeito de fazer gestão e de fazer política. Eu não vou dizer que isso não possa acontecer, mas não existe nada oficial ainda de um convite do partido para mim. Antes da Giovana perguntar, prefeito, eu quero concluir a minha pergunta aqui dizendo o seguinte: a gente entende que parece que em São José dos Campos o PSDB vem havendo um desgaste muito grande. A hora é agora. Para a cidade, para o munícipe, muda alguma coisa? Olha, muda para melhor com essa possibilidade de trazer mais recursos dessa mudança, né? E eventualmente nessa candidatura a governador, aí a gente vai poder ter a oportunidade de vir aqui, explicar, dizer o que pode mudar, o que não pode. Vale lembrar que São José tem uma gestão profissional, um grande time de secretários. O nosso vice-prefeito Anderson Farias é do time do PSDB, que era do time do PSDB, hoje está no PSD, tem 23 anos de trabalho na prefeitura. E é o presidente do partido agora, né? E é o presidente do PSD. Eu mesmo, Clemente, estou há 13 anos na prefeitura, né? Fui secretário do ex-prefeito Eduardo Cury e agora como prefeito. Então é um trabalho consistente que esse time profissional de secretários e o vice-prefeito, e junto comigo, tem feito pela cidade, em conjunto com todos os servidores, né? E vamos continuar fazendo esse trabalho, esse é o nosso foco. Prefeito, quando o deputado Eduardo Cury fala que o senhor vai abandonar a cidade e que a cidade tem que ser mais importante do que um sonho político, me parece, pela fala dele, que algo já está certo. Então não está nada certo ainda. Não existe nenhum convite oficial, nada certo em relação à candidatura em si, né? Tudo deve ser feito no tempo, na política é assim, né? Cada passo, né, por vez. O primeiro passo foi um time mostrar que quer fazer boa política no PSD, se juntar ao time do PSD. O segundo passo, se o PSD entender que uma candidatura minha pode ser bom para o partido, bom para o Estado, aí sim, não existe candidato de si, né? Não existe o candidato que fala assim, eu quero ser candidato, eu não acredito nisso, né? As pessoas, os membros do PSD é quem devem fazer este convite no momento adequado, para que aí sim eu possa tomar a minha futura decisão. É nesse sentido, talvez o deputado Eduardo Cury esteja vendo essa grande possibilidade, até pelo trabalho realizado, inclusive por ele, né? Porque o PSD reconhece o trabalho feito pelo Emanuel, pelo Cury quando foi prefeito, por mim. Então essas conquistas da política e da gestão que foram reconhecidas pelo PSD. Talvez o deputado tenha essa certeza de que o nosso trabalho foi tão bem feito e é tão bem feito e continuará sendo bem feito, porque se trata do mesmo time político que estará na cidade caso esse convite seja feito e seja aceito. Eloy. Prefeito, inclusive em relação a essa questão de convite, candidatura, mesmo que o convite seja feito, está numa fase que você ainda não pode se assumir candidato, né? Até por uma questão de legislação. Quais são os prazos dentro dessa situação para esse ano? Você tem essas informações? Não, Eloy, a pré-candidatura pode ser divulgada. Pode ser, mas não existe nenhum convite para a pré-candidatura. Ainda né? não chegamos nem nessa parte. Nem nessa fase Entendi. ainda, mas a pré-candidatura pode ser divulgada, vários pré-candidatos já existem ao governo do estado, já se colocaram como pré-candidatos, mas então o primeiro convite é para essa pré-candidatura por conta da questão eleitoral, que é lá em julho e agosto que é feita a convenção partidária, onde de fato se homologa tanto o candidato a governador quanto os deputados, candidatos a deputados federais e deputados estaduais. Perfeito, o Clemente. Então agora o prefeito já tem um compromisso com a gente. Já que pode divulgar que é pré-candidato, quando o convite for feito, conta pra gente aqui. Rapidão, prefeito. Sem dúvida, sem dúvida. Já pode falar agora se quiser, né, prefeito? Então já falo, por enquanto não tem o convite oficial ainda. Essa informação atualizadíssima para você, ouvinte da Jovem Pan. Prefeito, eu até entendo a preocupação do deputado federal Eduardo Cury, conversando com ele por telefone, inclusive.
ele me falou da preocupação, que lá no passado, prefeitos, governadores também, que deixaram seus partidos, perderam a votação em seus municípios de origem. Essa é a grande preocupação. Mas eu analiso, do outro lado, prefeito, que hoje os tempos são outros, né? Que houve um desgaste do próprio partido do PSDB com o município, houve esse embate político entre você e o governador do estado, João Dória. Enfim, tudo isso vai desgastando. É melhor mudar agora do que você deixar mais para frente e acabar realmente perdendo o seu eleitorado, né? Quem me conhece, Clemente, sabe que eu não deixo para depois as ações ou as tomadas de decisão. Então era o momento, a gente percebe que é o momento certo. Tenho certeza que o PSD, que é um partido novo, que precisa e está à busca de talentos, né? E aí eu não estou falando só de mim, desse time de secretários, dos nossos vereadores, enfim, de vários talentos que podem se juntar ao time do PSD. Então é bom a gente poder construir essa história com o PSD, assim como fizemos com o PSDB. E a gente quer ter mais participação nisso. Para a cidade, Clemente, seria aqui, Eloy, eu acho que uma candidatura a governador, seja de quem for, né, para a cidade é muito bom, porque a cidade passa a ter um foco, a cidade passa a ser divulgada, porque é claro que uma candidatura vai ter que focar nas realizações feitas na cidade, de como é São José dos Campos, o que a gente tem de bom, né, o que a gente fez de positivo. Então, de uma certa forma, só o fato de colocar São José no centro da atenção, isso vai ser bom para as rádios, para as empresas, para o cidadão, tudo isso eu acho que é positivo. Então, quando receber o convite, vou fazer a análise dos pontos positivos, dividir os pontos negativos, mas uma coisa eu tenho certeza, Clemente, a cidade em nenhum momento, com esse time que nós temos, com o vice-prefeito que nós temos, vai sofrer qualquer tipo de impacto. Inclusive, até concluindo aqui, prefeito, nessa sua pergunta aí, na sua fala, inclusive, falando sobre o plano de governo. Há um ano e meio, há um ano e pouco atrás, você apresentou um plano de governo para o município visando a sua reeleição. Esse plano não terá uma ruptura, ele continua a mesma coisa, deverá haver mudança de secretariado. Outra coisa, os vereadores da Câmara de São José dos Campos, do partido, eles estão, todos eles, os 5 que eram do PSDB, vão para o PSD? Já foi conversado isso, prefeito? Então, os vereadores não podem migrar para partido, né? Senão, muitos deles já gostariam de migrar, mas não pode migrar porque perdem o mandato. Sim. Então não existe uma janela para vereadores. Então isso agora, não vai acontecer. Tá. Isso só pode acontecer numa próxima eleição, né? Que aí talvez tenha a oportunidade da mudança. Os vereadores que estão agora no partido não podem, não podem. No PSDB nenhum vereador pode mudar. Quem pode é daqueles partidos que tiveram junção. Por exemplo, quem era do DEM e do PSL, como está juntando no União Brasil, esses podem mudar de partido. Tem autorização para mudar de partido porque houve a mudança da estrutura partidária. Os outros não poderão ainda, a não ser que haja fusões, etc. Aí se pode mudar. Então os vereadores não podem mudar de partido. O deputado federal pode, na janela que vai acontecer no final do mês. Em relação às suas outras perguntas, Clemente, o plano de gestão para nós é rigorosamente seguido. Nós concluímos no ano passado um grande número, né, quase que 100%, se a gente contar o que a gente fez, que não estava no plano de gestão, aí foi mais do que 100% cumprido, né? Alguns itens nós não conseguimos fazer, mas tivemos um grande sucesso em relação ao cumprimento do plano de gestão. Nesta gestão não será diferente. Cumpriremos o plano de gestão na grande maioria daquilo que foi proposto, independente de qualquer eventual mudança que possa acontecer. Em relação aos comissionados, aos secretários, não muda nada. Não, hoje está tudo igual, Clemente. Tudo igual. Numa possível candidatura, etc., vai tudo. Eu entendo que tudo deva permanecer igual, sim. Mas isso a gente só vai ver depois que o convite acontecer de fato. E aí a gente vai ter oportunidade de falar com certeza sobre isso. Para fechar o assunto aqui e virar o comercial, depois a gente vai falar São José, prefeito. Seguinte, com relação, por exemplo, o vereador Juvenil Silvério, ele é pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB. Então ele fica no partido. Ele tem que ficar no partido. Se ele quiser migrar para o PSD, coloca seu mandato em risco, podendo até ser candidato pelo PSD, mas ele corre o risco de ter o seu mandato perdido, assim como aconteceu, vocês lembram, com o Petit, quando ele saiu do PSDB. Sim. E foi candidato a deputado estadual, né? Foi para o MDB, inclusive é candidato agora de novo pelo MDB. Mas né? Quando ele fez essa transição, ele acabou perdendo o mandato, o Dié assumiu no lugar dele. Então tá certo. Bem, de volta aqui hoje conosco o presidente prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuto, falando sobre a vida dele a partir de agora no PSD. Prefeito, vamos tentar mudar de assunto agora, entrando para o transporte público, que também não está fácil, né? E ainda com relação a Itapemirim, ela está fora do páreo, né? Sim. Como fica agora o transporte público
para a partir de outubro, prefeito? Olha, a rescisão da Itapemirim está firme, né? Eles têm ainda um prazo de recurso, obviamente, né? Mas eu não vejo possibilidade de que isso se reverta, né? A documentação apresentada era muito inconsistente, né? Parecia aqueles contratos de vacina, sabe, Clemente? Aqueles contratos de representante de vacina que vendia vacina e não tinha vacina. Então a gente percebe que uma inconsistência na documentação. Bom, o que acontece para o cidadão? Tudo normal, né? As empresas hoje continuam prestando serviço. A própria Itapemirim não causou prejuízo para ninguém, diferente da aérea, né? Que deixou as pessoas sem viajar, que aconteceu um prejuízo. Aqui nada disso aconteceu porque nós tomamos atitude na hora certa. Agora, os contratos vão até outubro e nós teremos nos próximos dias, assim que a rescisão, os prazos de rescisão se concluírem, que é até amanhã, os prazos de rescisão, que é a última oportunidade de recurso por parte da Itapemirim, a gente tem que cumprir o rito legal. Nós vamos, em 15 dias, apresentar um novo modelo para a implementação do que a gente deseja para o sistema de transporte público da cidade. Vai ser um modelo inovador, é o que eu posso adiantar. Nós vamos surpreender o mercado mais uma vez. Por quê? Vai mudar então, prefeito? Por quê, Clemente? Porque, na verdade, o edital que foi feito em conjunto com a FGV, as empresas boicotaram, vamos falar português claro, né? Ninguém quer trocar os ônibus, deixar o ônibus 0 quilômetro, as empresas novas que operam rotas. o transporte hoje no município. Não só as que operam aqui, mas como, né, nacional, porque ninguém apareceu de nenhuma empresa. Então nós vamos mudar o modelo. Isso vai acontecer nos próximos 15 dias, nós teremos boas surpresas baseadas nas nossas experiências, até mesmo a experiência do VLP, que é um sucesso, o veículo leve sobre pneus, elétrico, enfim. Nós vamos tomar outras atitudes, redesenhar o modelo e apresentar para a cidade. Porque o objetivo é fazer com que o cidadão possa ter veículos novos, modernos, a seu serviço, melhorar o sistema de transporte público, que não é ruim na nossa cidade. Comparando com outras cidades, nosso sistema de transporte público é muito melhor. Mas o cidadão de São José é exigente. E isso é bom, porque faz com que a gente sempre tenha que criar novas soluções. Então nós vamos apresentar uma nova solução para esse problema nos próximos 15 dias. Eu li em algum lugar que Itapemirim comprou ônibus e apresentou à prefeitura. Isso procede ou não, prefeito? Não, apresentou esses contratos com uma representação, parecia contrato de compra de vacina, né? De um grupo chinês, mas o representante não era representante. Enfim, falta de consistência na documentação, e apresentou de veículos que nem estavam incluídos no edital. Não eram os veículos preconizados no edital, onde se previa também um tipo de financiamento que era o Refrota. Tudo que ela escreveu quando participou da licitação, ela não apresentou quando foi o momento de apresentar a comprovação dos passos. Prefeito, uma preocupação sempre de quem utiliza o transporte é com relação à tarifa. Tudo isso que aconteceu também não vai alterar ou não vai encarecer a tarifa para o usuário? Primeiro, o sistema de transporte público está passando uma forte pressão tarifária. Eu, como vice-presidente de mobilidade, né, inclusive dei entrevistas para o Brasil todo na última semana, falando sobre a pressão. O diesel aumentou 60%. A grande maioria das cidades vão, sim, aumentar a tarifa caso o governo federal não queira, por exemplo, nos ajudar com o pagamento das gratuidades para os idosos, né? Então nós fizemos esse pedido de 5 bilhões para o governo. Estamos pedindo uma audiência com o presidente da República para falar dessa necessidade, porque senão nós teremos sim impacto, independente de Itapemirim, para qualquer cidade de qualquer estado do Brasil. Está sofrendo uma grande pressão, as grandes capitais. Então nós estamos aguardando essa audiência com o presidente. Nós temos já uma proposta para todas as cidades de 5 bilhões para que ajude os municípios para evitar o aumento. Caso isso não aconteça, fatalmente todas as cidades terão aumento da tarifa. Isso não tem nada a ver com a Itapemirim ou não. Foram 60% de aumento do diesel nos últimos 12 meses. Fora o aumento para os profissionais que atuam no sistema de transporte público. Então a pressão tarifária, e o que está acontecendo cada vez mais a tarifa é cara para quem paga e insuficiente para manter o sistema funcionando. Então é um momento muito perigoso e que a gente precisa se dedicar bastante ao sistema de transporte público, não só em São José, mas no Brasil inteiro. Mas aí entra também a questão dos veículos elétricos, prefeito, e tendo veículo elétrico, como é o caso de São José dos Campos, que parte para isso, e essa é a tendência, não deverá ter um aumento na tarifa tão significativo, né, prefeito? Não, por conta do modal não, ser elétrico, ser a diesel não. Isso nós estamos falando já do que está acontecendo até
até hoje. A pressão é muito grande, né, de aumento. Vale lembrar, viu, para todos os ouvintes, a gente vai, às vezes tem gente que tem a oportunidade de ir para fora do país, né? Para a Europa, para os Estados Unidos. Quem consegue ir, chega lá, ver aqueles veículos, aqueles trens no meio da cidade, coisa linda, os ônibus, né, mais vazios. Mas o que eles não sabem é que 60% do custo da tarifa não é pago pelo usuário, é pago pelo governo federal daqueles países. Então, as grandes capitais, você vai ver um sistema de transporte público que está sempre vazio, com esses trens que são os VLTs, né? Então, você olha e fala assim, por que no Brasil não tem isso? Se o governo federal financiasse 60% da tarifa, tenho certeza que a gente poderia ter ainda mais investimentos no sistema de transporte nas cidades. Hoje, 100% do transporte público é financiado pelos municípios, pelas cidades no Brasil, o que é bem diferente, não só na Europa, nos Estados Unidos ou até mesmo na Argentina, onde 70% do transporte público é financiado pelo governo central, pelo governo federal. De volta aqui hoje conosco, o presidente prefeito Felício Ramute, falando sobre política e também sobre a cidade. Prefeito, pergunta aqui de uma ouvinte aqui, deixa eu se encontra aqui o nome dela aqui, que eu li a pergunta, eu não li quem é a pessoa. Deise, ela do satélite, e está perguntando sobre a obra no final da Avenida Andrômeda, que vai dar acesso à marginal da Dutra. Segundo ela, estreitou muito, esse acesso está ruim, pois eram 3 faixas e agora são 2, gerando um transtorno. Qual o sentido desse estreitamento? Se funcionava e não atrapalhava o trânsito, como é o caso de hoje, está horrível. E também, ela falou também aqui, prefeito, sobre a sua saída da legenda. Eu acho que perfeito o prefeito sair de uma legenda se ela já não atende mais o que o fez ser filiado e buscar uma melhora em sua administratividade e crescer também politicamente. Boa sorte, diz aí a Deise, é você, prefeito. Muito obrigado, Deise. Deise, estamos em obra ali vai ser um terminal da linha verde, uma parada ali da linha verde. Então estamos em obra ainda. Depois eu vou dar uma olhadinha se essas 2 ficarão definitivas ou depois que terminar a obra ficarão 3 faixas, né? E aí eu posso te dar um retorno, mas eu acho que deve voltar ao que era. Existem mudanças ali, porque ali ainda estamos em obra, na verdade, por conta do terminal da linha verde. Vai ser justamente a parada para o acesso à Andrômeda, ao Vale Sul, a Leroy, enfim, a toda aquela região tão importante que vai ter uma parada ali, né? Bem ali. Aqui a pergunta do Onofre, do Monte Castelo. Ele solicita a fiscalização da prefeitura a respeito dos caminhões limpa-fossa que passam com suas tampas abertas, deixando mau cheiro no ar insuportável. Ele entrega aqui o dono da empresa aqui, mas não vou falar não, tá? Não, eu vou levar e vou pedir para que a fiscalização, vou levar o nome fora do ar, e vou pedir para que a fiscalização esteja atenta. É importante até ele colocar o nome, porque nos ajuda a fiscalizar. Exatamente. Moradores de Jardins e Indústrias estão reclamando, prefeito, da onda de assaltos naquele bairro. Inclusive o senhor tomou conhecimento desses fatos. A Polícia Militar tem atuado, mas mesmo assim os furtos e assaltos continuam. Olha, o que a gente tem é o resultado dos melhores indicadores na cidade. Pontualmente pode ter algum tipo de ação, acho que a Polícia Militar está atenta junto com a Polícia Civil para tentar fazer com que a gente possa diminuir esses casos de furtos, né, nessa região. Mas do ponto de vista da cidade, todos os indicadores de roubos de veículo só melhoraram ao longo dos últimos anos. É recorde, é o melhor indicador dos últimos 19 anos. Aliás, a Guarda completou 34 anos, é isso, né? Isso mesmo. A Guarda... uma denúncia de São Bento. Aliás, muita gente confunde São Bento com Minas Gerais. Não é, viu? São Bento é São Paulo. Uma cidade antes de São Bento é Minas, que é Sapucaí Mirim. Já São Bento, que é finalzinho ali do mapa ali, que é São Bento de Sapucaí, que é do estado de São Paulo. Houve um problema lá de um trio, 2 mulheres e um homem, passando nota falsa em São José e foram presos pela Guarda Municipal. Parabéns à Guarda, né? Isso mesmo, através do CSI, que identificou a placa dos veículos, né? O resultado do Centro de Segurança e Inteligência, que já foi visitado, Clemente, por mais de 150 cidades. O Centro de Segurança e Inteligência tem sido uma grande inspiração e modelo para outras cidades. Recebi gente até de vários estados, né? O prefeito de Campina Grande esteve comigo aqui também, visitando o CSI, o Parque Tecnológico, e tem dado resultado na prática. Aliás, nenhuma pergunta sobre futebol, Clemente? Não, prefeito, hoje não. Hoje não. Tá na pauta, prefeito. Podemos pular essa. Prefeito, essa para o futebol a gente vai deixar para depois, né? Para passar, né? Finalmente, agora com a copinha. Se vai ter o Mundial, não, a gente conversa. Hoje não, prefeito. Fevereiro, faço questão de vir aqui para acabar com a tiração de sarro do pessoal, falando que o Palmeiras não tem mundial. Eu sempre mando para ele coisas legais sobre o Palmeiras, ele não responde. Não sei é verdade. A gente está falando, não vamos falar sobre futebol, prefeito, mas queria falar sobre projetos artísticos, culturais aqui na cidade. A Prefeitura e a Fundação Cultural lançaram ontem 2 projetos, que é o Voucher Música e Música ao Pôr do Sol,
Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esses dois projetos, por favor. Ao longo da pandemia, eu estive aqui na Jovem Pan, que sempre teve os microfones abertos, e eu falei da dificuldade econômica que muitos setores estavam vivendo. A pandemia teve muita gente que ganhou muito dinheiro, muitos setores, aí eu posso citar supermercados, construção civil, enfim, e muitos setores que perderam muito dinheiro, é o caso dos bares e restaurantes e do entretenimento, do setor cultural, artístico, né, que teve um grande prejuízo ao longo da pandemia. Essa iniciativa tem o objetivo, é claro, de minimizar, de poder ajudar, estender a mão e reconhecer essa situação difícil que foi passada e poder beneficiar esses setores. Bom, os bares e restaurantes, qualquer bar e restaurante, está aberto o edital da Fundação Cultural, pode se cadastrar, né? São 200 bares e restaurantes que vão receber vouchers para contratar esses músicos. Quem pagará esse cachê é a própria Fundação Cultural. R$250 para apresentação de uma pessoa, R$450 para apresentação de 2 pessoas e R$600 para o trio ou mais, se for uma banda, R$600. Isso pago pela Fundação Cultural. Então, como vai funcionar? Nós temos o cadastro dos músicos, que inclusive vai ser simplificado com o próprio CPF. Nós queremos que muitos músicos... Parece que o Eloy parece que toca violão também, né? Canta. Olha, prefeito, eu como tocador de violão sou um excelente radialista. Eu tenho violão, mas nunca aprendi a tocar. Então, nossos artistas profissionais vão poder fazer um pequeno, breve vídeo, cadastrar o seu CPF e vão estar cadastrados no sistema. Ao mesmo tempo, 200 estabelecimentos, é qualquer bar e restaurante. Você vai no self-service, ele pode se cadastrar no bairro, da região, qualquer um. E aí, na hora do almoço, por exemplo, ele vai ganhar os vouchers músicas, ele vai entrar em contato com os músicos, vai contratá-los e pagá-los com esse voucher música. E aí o músico vai receber pela Fundação Cultural. Então, a gente estimula os bares e restaurantes que vão poder ter essa oportunidade. Lembrando, viu, Eloy? Os bares e restaurantes não precisam ter aquela licença de música. Por quê? Quem não tiver a licença vai poder ter a apresentação até as 2 horas da tarde. Quem tiver a licença de entretenimento pode ter até as 10 horas da noite. Então pode também contratar para a noite. Então vale para qualquer bar e restaurante que queira ter no seu estabelecimento uma apresentação musical. Pode ser um saxofone, pode ser um violão, pode ser uma pessoa cantando, pode ser um trio. Aí vai ter lá o menu de artistas da Fundação Cultural para ele poder contratar. Além deste projeto, que visa estimular o setor cultural e da música, também o Música ao Pôr do Sol. No Voucher Música são 1.000 apresentações, né, nos bares e restaurantes. No Música ao Pôr do Sol são 640 apresentações em vários pontos da cidade, em todos os bairros poliesportivos, sempre ao pôr do sol, onde esses músicos também serão contratados diretamente pela Fundação Cultural com o mesmo cachê para levar cultura e música para todos os cantos da cidade. Então, é isso que a gente quer, ver a cidade mais viva, mais alegre, ajudando sim esse setor que foi tão afetado, que é o dos músicos e do entretenimento. Prefeito, aproveitando a deixa aí, já que você até citou a questão de horários, eu acho que isso é uma iniciativa muito legal. Eu tenho vários amigos que são músicos e a gente viveu juntos, né, essa situação que eles passaram. Tenho amigos que são proprietários de bares também. Agora, eu acho que é importante a gente também relembrar o outro lado, né? Porque é importante a gente ter essa retomada, mas existe o respeito para com a população, né? Então acredito que também, como é que é a situação? Este projeto é para até as 2 horas da tarde, né? Para restaurantes, é isso? Isso. Quem tem a licença de entretenimento são aqueles bares que podem ter música ao vivo, aí até as 10 da noite. 10 da noite. Os outros até as 2 da tarde, certo. Somente no período da tarde. E também tem que respeitar aquela questão da lei do silêncio, né? Que tem um nível de decibéis ali que devem ser respeitados, né? Exatamente. Porque infelizmente eu presenciei situação, eu tô perguntando isso apenas para não falar besteira, né? Como diz o outro, para o gerente do estabelecimento, mas eu presenciei situação onde há um bar com área aberta, um grupo de pagode tocando, muito legal o grupo inclusive, mas eu tenho que acordar às 4:30 da manhã. Então o grupo de pagode com percussão, ele já nem precisaria de microfone, de amplificador, nem nada. Para um bar pequeno, muito menos. Mas a pelo menos uns 5 quarteirões de distância do bar, você ouvia claramente a apresentação. Então acho que é importante a gente fazer esse contraponto. É muito bom ter
esse incentivo, mas ao mesmo tempo os proprietários também têm que ter essa consciência, né, de respeitar o próximo, né? Tem toda a razão, Eloy. Isso não vale para esse programa, mas vale para suas atividades, para as atividades dos bares e restaurantes. O respeito ao próximo, né? E o que a gente vê é que existe sim um grande número de bares que têm suas licenças, porque tem a sua questão acústica feita, mas muitos bares que insistem em não cumprir a lei e acabam incomodando a vida das outras pessoas. Então a gente pede sim respeito às leis e regras. Aliás, esse projeto foi lançado ontem, prefeito, ali no deck, ali onde tem ali Isso, no deck Anchieta. do banhado. Fica uma dica também, de repente, ali, fazer alguns trabalhos ali. Música Pôr do Sol terá lá também. Que é legal lá também. Que é linda, né? O espaço é maravilhoso, né? Bonito demais. Para fechar aqui, prefeito, nosso tempo está se esgotando, já se esgotou, na verdade. É sobre Covid em São José, sobre a Ômicron, sobre internados, sobre óbitos. Como está a situação? Olha, a situação está sob controle. Hoje no Hospital Municipal tem 100 pessoas internadas. Vocês lembram? Finalzinho do ano eu vim aqui e falava que tinham 20 pessoas internadas. Olha como cresceu a internação. Então a gente pede para que todo mundo... Hoje tem quantas pessoas? 100 pessoas Sim. internadas. Chegamos a ter 220. Isso no HM? Isso no Hospital Municipal. Na cidade Entendi. por volta de 200, né? Entendi. Em toda a cidade. O que a gente pede é que todo mundo continue cumprindo, né, as regras, a máscara, o álcool gel, evitar ao máximo a aglomeração, que a gente viu, foi no final do ano uma avacalhação por parte de todos. Vou me incluir, né? Festa de Natal, com a família, festa de Réveillon, né? Essa coisa toda, o pessoal foi pra praia, e isso acabou tendo, justamente na chegada da Ômicron, deu um pico. O que a gente pede é que todo mundo mantenha agora um cuidado para que a gente possa passar por essa fase. Eu acredito que nos próximos 15 dias é o grande desafio para que isso, para que essa variante possa começar a cair e a gente tenha tranquilidade. O que todos os especialistas dizem, Clemente, é que a variante, como ela é mais fraca por conta da vacinação, Sim. Importante que todos estejam vacinados, mas ela tem um menor número de internações por conta da vacina e da própria variante. Então tudo indica que ao fim desta variante a gente acabe passando de uma pandemia para uma endemia e aí a gente possa finalmente voltar a uma vida muito mais próxima daquela vida que a gente tinha antes do uso das máscaras e tudo isso. Então os próximos 15 dias são muito importantes. Peço a colaboração de todos para que a gente possa passar por essa fase. Número de mortos em São José, prefeito? Olha, o que eu posso te dizer agora, eu gosto de falar o número de vacinados, né? Sim. Mais de 1.500.000 pessoas já foram vacinadas com a primeira ou a segunda. Eu não tenho o número exato dos óbitos, Sim, mas eles aumentaram. Aumentaram. Né? Nos últimos dias aumentaram por conta das internações que também subiram. Então, por isso a gente pede para ficar atento. Claro que os óbitos agora estão mais ligados às pessoas com comorbidade, né? Então, isso também tem afetado mais a saúde destas pessoas. A minha pergunta sobre óbitos, quando as prefeituras informam sobre o número de óbitos, eles colocam a totalização e não colocam no período de 24 horas, que era mais fácil, né? De saber se a coisa está aumentando ou diminuindo. Total de mortos, 3.000. Não é assim, né? 3.000 desde o início da pandemia. Estou dando aqui uma informação. Nós temos, viu, Clemente, um sistema que pode ser acessado pela Jovem Pan, que mostra dia a dia, tem vários indicadores que mostram óbitos, casos dia a dia, e de fato você tem razão, que a gente mostra o total de óbitos no boletim, né? Aí você tem que fazer um dia menos o outro dia para você conseguir saber quantos óbitos aconteceram naquele dia. Hoje tem Vacimóvel, né? Hoje tem Vacimóvel. Hoje amanhã. Também as inscrições para o Castramóvel, né? Hoje a inscrição para o Castramóvel na região ali, na região leste do Jardim da Granja ali, aquela região. Então o Castramóvel, onde você vai à escola, pode fazer a sua inscrição e no final de semana a gente faz a castração e chipagem dos pets, né? Um programa que já castrou e chipou mais de 15.000 pets. Prefeito, assunto não falta, mas o tempo se esgotou. Muito obrigado, sucesso, venha sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É sempre um prazer estar aqui no Jornal da Manhã.